Joia. Pessoal, muito bem. Então, continuando aí com o nosso curso de teoria de escala, hoje a gente vai falar de um tema fundamental, assim, dentro do contexto assim, de escala, que é a questão de fractais, né? Objetos fractais. E ontem, na aula de scaling em biologia, eu já comecei a falar algumas coisas de fractais, né? Eu falei sobre a questão daquele modelo de West, Brown e Akinsky, que você precisaria ter redes de distribuições de nutrientes que obedeçam a algum tipo de estrutura hierárquica fractal, né? Mas eu estava consciente que vocês ainda não sabiam exatamente o que seria um fractal, né? Então, eu tive que atropelar um pouquinho aqui as coisas, né? Para que eu pudesse contar aquela história de sistemas biológicos, né? Mas hoje é o momento, né? Agora é o momento aí de tentar definir um pouco mais tecnicamente o que seria um fractal. Então a aula de hoje vai ser somente a respeito disso, né? Nessa questão. Eu vou colocar alguns exemplos, né? Algumas. Eu vou voltar em alguns exemplos biológicos também, né? Mas vou colocar também exemplos de sistemas físicos, sistemas geográficos, cidades também. Vou colocar alguns exemplos de cidades também, né? Então, muito bem. Um fractal, essencialmente, assim, né? Curto e grosso, é qualquer tipo de objeto em que suas partes são similares ao todo, né? Então, esse galinho aqui é um fractal, no sentido de que se eu fizer um zoom numa pequena parte desse galho, a imagem que eu vou observar é uma imagem que é muito parecida com a imagem da escala anterior, né? E assim sucessivamente. Então, qualquer objeto, curto e grosso, né? Qualquer objeto cujas partes se assemelhem ao todo, significa que eu estou lidando com um fractal, né? Então, essa é a regra de ouro aí que todo fractal tem que obedecer, né? Ele tem que tem que ter a mesma imagem independente da escala. Isso me remota àquela primeira aula, né, que a gente falou sobre a equação lei de potência, em que eu fazia o gráfico da função raiz quadrada, e independente da escala que eu fazia o plot, eu tinha a mesma imagem, né? Então, obviamente, a função raiz quadrada e, consequentemente, qualquer forma da equação lei de potência é um fractal, né? Porque obedece essa regra de ouro aqui, de que fractal é qualquer coisa, seja um objeto, seja a sequência de algum tipo de número, né? É, se as partes desse objeto, dessa entidade, for similar ao todo, significa que eu estou lidando com um fractal, né? Então, essa é a regra básica aqui. E aí eu trago alguns exemplos, né? Eu falei do galinho ali da árvore, né? Então eu peço para que vocês agora prestem atenção aí, quando vocês estiverem caminhando pela rua aí, dá uma olhada nas árvores, vocês vão perceber que as pequenas estruturas da árvore obedecem às mesmas regras de formação do que a árvore como um todo, né? Então tem aqui alguns exemplos aqui que pode ilustrar essa ideia que eu tô falando, né? Um exemplo bem interessante aqui é a samambaia. Se você pega uma folha dessa samambaia, e o que você vai perceber é que essa folha de samambaia nada mais é do que formada do que pequenas versões dessa mesma folha, né? E assim sucessivamente. Então você tem várias escalas aí de folhas formando outras folhas que formam outras folhas num outro nível hierárquico, né? Então eu tenho aqui um fractal, né? Então, pequenas partes desse todo aqui que tem a mesma semelhança desse todo. O brócolis, né? O caso. Eu tenho uma filha de 4 anos que toda vez que ela come um brócolis eu fico brincando com ela que ela está comendo um fractal, né? Ela fica sem entender assim, o que eu tô falando, né? Mas o fractal, o brócolis nada mais é do que um fractal, né? Pequenos brócolizinhos que juntos formam o brócolis grande aí, né? A couve-flor, né? Outro caso desse tipo aí. O brócolis romanesco, né? Forma essa imagem
belíssima aí de que são pequenas versões do todo, mais uma vez, né? Esse floco de neve, né? Então, se você fizer um zoom aqui nessa parte, você vai perceber que eu tenho a mesma estrutura desse corpo como um todo. A costa da Groenlândia, que é a Groenlândia, mas poderia ser outras costas também pelo mundo, né? Se você fizer um zoom aqui nessa imagem, você vai ter estruturas muito parecidas com essa estrutura da escala anterior, né? Raios. Se você faz um zoom aqui nessa pequena região aqui desse raio, você vai ter uma estrutura muito parecida com essa estrutura completa, essa estrutura do raio como um todo, né? Que outras imagens, né? Bacia de rios, né? Tem um formato, esse formato dendrítico, né? Você começa a ter, tem um corpo grande e que vai se espalhando em corpos menores, né? O corpo grande aqui significa o rio Amazonas, né? E os corpos menores são os seus afluentes. E você tem, mais uma vez, essa estrutura similar entre estrutura micro e a estrutura macro, né? A parte tendo as mesmas características do todo. Veias do coração, né? Também obedecendo essa estrutura. Aqui, alvéolos pulmonares, tem uma infinidade aqui de exemplo aqui na natureza, né? Rede de distribuição aqui nos rins e o próprio sistema circulatório, né? Que a gente falou sobre ele ontem, né? Um pouco, pelo menos. Então, eu quero acrescentar agora mais um elemento aqui, um elemento mais técnico e quantitativo para a gente representar ou identificar, pelo menos, o que seria um fractal. Então, a regra de ouro é que o fractal é um objeto ou qualquer entidade, qualquer coisa, cujas partes sejam similares ao todo, né? É, mas um termo técnico que eu posso introduzir aqui é a dimensão desse objeto. A dimensão seria um número que se preserva ao longo de todas as escalas desse objeto, né? Então, se a parte é igual ao todo, eu espero que algum valor numérico ou alguma quantidade que eu possa quantificar seja a mesma, não importa se eu estou olhando no micro, na microescala desse objeto, ou se eu estou olhando na macroescala do objeto. Então, esse número é o que eu vou chamar aqui de dimensão fractal. Então, a dimensão fractal de um objeto é aquele número que se preserva, não importa a escala que eu observe esse objeto, né? E é claro, eu chamo de dimensão aqui porque esse número se assemelha à dimensão euclidiana. Lembrando que a dimensão euclidiana ela pode ser um, dois ou três, né? Num espaço físico tridimensional, assim, né? Embebido no espaço tridimensional. Então, a dimensão euclidiana, ela é necessariamente discreta, né? Ou é um, ou é dois, ou é três. Mas, no caso de objetos fractais, eu posso ter qualquer número entre 0 e 3, se eu estou embebido no espaço tridimensional, por exemplo, né? Então, se eu tenho qualquer número real, não inteiro, qualquer número não inteiro entre 0 e 1, eu tenho um número que é quebrado, né? Então, daí vem a razão de chamar esse número de um número fractal, né? Fractal no sentido de que, no nosso caso aqui, seria um número que pode ser não inteiro, não euclidiano, vamos dizer assim, né? Então vamos colocar um pouquinho aqui, antes de falar necessariamente da dimensão fractal, é importante vocês entenderem a dimensão euclidiana, né? Então, por exemplo, suponha que eu tenha n tracinhos com um certo comprimento L, ok? Então eu tenho aqui, eu tenho um tracinho que eu vou ter um comprimento L, ok? Se eu coloco dois tracinhos, ou seja, n vai ser igual a 2, o L vai ser igual a 2, certo? L é o comprimento total da estrutura formado por n
n tracinhos nessa situação. Então, se eu tenho n igual a 1, L vai ser igual a 1. Se eu tenho n igual a 2, L igual a 2. Se eu tenho n igual a 3, L igual a 3, né? Então, vocês percebam que o número de tracinhos escala com o comprimento da estrutura. Então, se n é igual a 1, L igual a 1, n igual a 2, L igual a 2, assim por diante. Então, n é igual a L. Eu vou colocar o 1 aqui, já antevendo, né, o que eu quero colocar e exemplificar aqui para vocês. A rigor, eu não preciso colocar esse 1, né, mas eu vou colocar esse 1 porque vocês vão entender por quê no próximo slide, né? Porque imagina agora que não sejam tracinhos que eu estou lidando, mas sejam quadradinhos. Então, eu tenho um quadradinho aqui, certo? E ele possui uma área 1 vezes 1, ok? Eu tenho agora quatro quadradinhos, que eu vou ter um L, que é o L é um comprimento linear, certo? Ele sendo um comprimento linear, eu posso identificar como sendo o comprimento dessa base desse quadrado. Então, nesse caso, que eu tenho quatro quadradinhos, o comprimento da base aqui vai ser 2, né? Então, L é igual a 2, ok? O comprimento é igual a 2, vamos dizer assim. Aqui eu tenho 9 quadradinhos. E o L, o comprimento, é 3, né? Então, o N, ele vai escalar com esse L com o quadrado. Então, se N é igual a 1, L é igual a 1. Se N é igual a 4, o L é igual a 2, né? Ou seja, é o comprimento da base aqui. L igual a 2 elevado a 2 dá 4. Então, N é igual a 4, ou seja, N é igual a L, 2 elevado ao quadrado. Ok? Nesse caso aqui, eu tenho n igual a 9 e o L é igual a 3, né? O L é o comprimento da base. Então, n é igual a 3 elevado ao quadrado. Então, 9. Ok? Então, note que se eu comparo essas duas equações aqui, eu tenho essa situação que eu tenho uma situação linear, né? Um crescimento linear. E nesse caso aqui, eu tenho um crescimento quadrático de n em relação a L, né? Então, esse número que serve como um expoente aqui dessa equação, ele nada mais é do que a dimensão do meu sistema, né? Então, aqui eu estou lidando com um sistema que está dentro de um espaço unidimensional. E o 1 está aqui justamente pelo fato de eu estar embebido num espaço unidimensional. Mas aqui eu tenho uma estrutura que está no espaço bidimensional, né? E, consequentemente, o expoente aqui vai ser 2. Então, esse expoente está literalmente relacionado com a dimensão do espaço na qual o sistema se encontra, né? E aí, finalmente, eu tenho um cubo. Então, eu tenho, mais uma vez, né, eu tenho a unidade agora é cubo, né? Então, eu tenho um cubo aqui. Aqui eu teria 8 cubos e assim por diante. O L aqui seria igual a 1, então N igual a 1, L igual a 1. Aqui eu tenho N igual a 8 e o L vai ser igual a 2, né? O L é o comprimento linear de um dos lados aqui desse cubo, né? Então L aqui é igual a 2. 2 ao cubo dá 8. Então N é igual a 8. E assim por diante com esses outros elementos aqui, né? Esses outros cubos maiores aqui. Então, mais uma vez, o expoente aqui, ele nada mais é do que a dimensão do meu sistema, né? Numa situação genérica, eu posso dizer que o número de elementos escala com o comprimento linear elevado à dimensão do sistema, onde esse D pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3, né? No caso de uma situação euclidiana, né? Uma situação de um espaço euclidiano, espaço de números inteiro. Mas, na verdade, essa equação aqui vai valer, daqui a pouco a gente vai perceber isso, para uma situação que o D pode ser qualquer número não inteiro também, né? E aí a forma que eu uso para determinar a dimensão do meu sistema é simplesmente extraindo o logaritmo dos dois lados dessa equação, né? Ao fazer isso, o D cai aqui do logaritmo, então eu consigo isolar o D e ele pode ser obtido a partir do logaritmo de n dividido pelo logaritmo do comprimento linear, né? Então essa é a equação que eu vou usar aqui em alguns momentos, né, para determinar a dimensão do meu sistema. Nesse caso aqui é óbvio, né? Eu sei que eu tenho uma dimensão 1, eu sei que eu tenho dimensão 2, eu sei que eu tenho dimensão 3 porque uma linha é uma dimensão 1, um quadrado é dimensão 2, um cubo é dimensão 3. Mas existem objetos que não necessariamente são
tão triviais assim, né? Ok? Por exemplo, aqui o triângulo de Sierpinski, certo? O triângulo de Sierpinski ele é formado da seguinte forma. Suponha que eu tenho um quadrado, um triângulo, né? Um triângulo totalmente preenchido, certo? E eu divido esse triângulo em quatro triângulos. Um, dois, três, quatro. O triângulo do meio eu tiro fora, certo? Então, pensar em ter massa aqui, esse cara aqui teria uma massa 3, né? Ou você pode pensar em um número de quadradinhos azuis, né? No caso seria 3. E o comprimento aqui, o L, continua sendo o comprimento da base, igual eu tinha feito lá no slide anterior, né? Então, no caso aqui, eu tenho um L igual a 2. Se eu repito o processo para todos esses três quadradinhos azuis, ou seja, a cada quadradinho azul eu divido ele em quatro quadradinhos e retiro fora o quadradinho do meio, né? E aí eu tenho uma estrutura desse tipo, né? Em que eu tenho agora 9 elementos, ou seja, 9 triângulozinhos azuis, e o comprimento é igual a 4. Então tem um, dois, três, quatro. Então o comprimento da base aqui é igual a 4. Se eu faço isso sucessivo, ou melhor, eu posso agora usar aquela fórmula, né, que a dimensão é o logaritmo de n dividido pelo logaritmo do comprimento linear, né? Eu posso usar essa fórmula para inferir a dimensão desse objeto aí, desse triângulo de Sierpinski, né? Então, se eu jogo aqui 9 e eu jogo aqui o 4, eu vou ter 1,585. Ah, mas por que que eu usei esse aqui e não o anterior? Não, beleza, eu posso usar o anterior também e eu vou ter o mesmo resultado. Se eu jogo aqui n igual a 3 e jogo aqui l igual a 2, eu continuo tendo esse cara. Por quê? Porque eu tenho um número que ele é independente da escala que eu estou observando no meu sistema. Então não importa se eu estou usando essa versão do meu triângulo de Sierpinski ou se eu estou usando essa versão do triângulo de Sierpinski, o DF, que é a dimensão fractal do meu objeto, né, ou a dimensão do meu sistema, ele é invariante de escala, né? Ele é o mesmo, não importa a escala que eu observo o sistema, né? Então, todas as escalas que eu vou observar esse meu triângulo, eu vou ter um DF igual a 1,585, né? Note que esse número não é nem 2 nem 1, é alguma coisa intermediária. Ou seja, esse cara obviamente não é uma linha reta, mas ele também não é um plano perfeito, né? Ele tá embebido no plano. Ele está embebido no universo bidimensional. Ele repousa no universo bidimensional. Mas ele não é bidimensional. Ele, na verdade, é alguma coisa entre um e 2. Ele é alguma coisa entre a linha reta e o quadrado, né? Alguma coisa do tipo 1,5, né? E o detalhe, né, é que se eu amplio esse objeto, se eu pudesse, né, gerar infinitos triângulos de Sierpinski, né, em todas as escalas, e aí eu pudesse navegar através das escalas, o que eu observaria seria alguma coisa do tipo essa imagem aqui, né? Então note que eu estou entrando para dentro do triângulo de Sierpinski, mas a forma desse cara continua a mesma. A forma desse objeto continua a mesma, né? A mesma coisa pode ser feita para outros objetos, né? Aqui só para resumir, né? Então, um fractal seria uma situação em que a parte do objeto é similar ao todo, né? Então, o triângulo serpístico obedece isso, né? A gente viu pela imagem, pelo gifzinho ali, né? E um objeto fractal possui um número que é independente da escala, né? Esse número a gente vai chamar aqui de dimensão fractal porque ele tem a ver com a dimensão, né? Então esse número é o cara que se preserva, é a quantidade que se preserva ao longo das escalas, né? Então outro exemplo aqui, né? Vamos repetir o mesmo processo para outra estrutura. Aqui é o chamado tapete de Sierpinski. A regra para gerar um tapete Sierpinski é o seguinte: você divide um quadrado em 9 partes, né? E o quadrado do meio você tira fora, certo? Então você tem um quadradinho desse tipo. Aí você repete esse procedimento para cada um dos quadrados aqui. Então, desse quadrado, eu gero esse aqui, tá?
Aqui eu tenho L igual a 3. L é o comprimento da base, mais uma vez, e N é o número de quadradinhos azuis, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então L igual a 3, eu vou ter N igual a 8. Se L é igual a 9, ou seja, esse comprimento aqui é 9, eu vou ter N igual a 64. E assim por diante, né? Eu vou usando essa regra sucessivamente. E o que eu tenho é esse objeto, né? Quando eu faço um número de iterações suficientemente grande, né? E como é que eu faço para calcular a dimensão fractal do tapete de Sierpinski? Usando a mesma fórmula, log de n dividido por log de L. Eu posso fazer usar essa fórmula, qualquer uma dessas escalas aqui, e todas elas eu vou obter um DF igual a 1,893, né? Então, significa que esse número aqui, ele se preserva ao longo das escalas, e ele representa a dimensão fractal desse objeto. Note que esse tapete de Sierpinski, ele é mais próximo de 2. A dimensão dele é mais próximo de 2 do que a dimensão do triângulo de Sierpinski. Isso significa que esse cara aqui, ele está mais próximo de um plano bidimensional do que o triângulo Sierpinski, certo? Porque isso é caracterizado por esse número 1,8, né? Um pouco mais próximo de 2 do que o do triângulo Sierpinski, que era 1,5 e alguma coisa, né? Então, só para vocês verem essa propriedade livre de escala, né? O Pedro está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver o que ele escreveu, só um minutinho. O Pedro Felipe pergunta: Professor, existe uma espécie de representação matricial para fractais? Pensando alto aqui, se representar essas estruturas como grafos, usando a matriz de adjacência, não sei se apresenta alguma propriedade de fractais, talvez. Mas sim, quando você está lidando com redes complexas, você usa a representação matricial, né? A matriz de adjacência, como você bem colocou. E muitas redes complexas apresentam comportamento fractal, no sentido de que você tem uma rede complexa em que você vai ramificando, né, vai selecionando partes dessa rede, e essa rede apresenta propriedades similares às hierarquias anteriores, né? Então, sim, a resposta é totalmente positiva. Existe forma de você representar fractais na forma matricial. Ele também fala que está num teclado diferente do que eu uso normalmente, perdão pelos eventuais erros. Não tem problema de forma alguma aqui. Muito bem, então, prosseguindo, é, uma outra forma assim, de você pensar, na verdade a gente já comentou aqui um pouquinho, né, mas vale a pena documentar aqui, que você pode pensar nas dimensões fracionárias como sendo corrupções das dimensões euclidianas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma linha perfeitamente reta, significa que eu estou totalmente restrito ao universo unidimensional. Logo, a dimensão dessa linha aqui é um, certo? Mas imagina que você começa a introduzir imperfeições nessa linha, né? Então, quando você introduz imperfeições aqui, significa que você está invadindo o espaço bidimensional. Isso não significa que você é bidimensional, significa apenas que você está usando parte do espaço bidimensional. Então, nessa situação aqui, a dimensão do objeto passa a ser levemente superior à dimensão um, porque você não consegue caracterizar o objeto mais apenas com uma dimensão. Você precisa de uma segunda dimensão, mas não toda a segunda dimensão, apenas parte dessa segunda dimensão, né? Então eu posso dizer que a dimensão dessa linha um pouco sinuosa, né, vamos dizer assim, ela tem uma dimensão 1,02. E na medida que eu vou aumentando a sinuosidade dessa linha, ou seja, eu vou preenchendo mais o espaço bidimensional, a dimensão desse cara passa a ser um pouquinho maior, né? Então, no caso aqui, 1,25. Ou nesse caso aqui, 1,45. Numa situação extrema, em que essa linha percorre e preenche todo o espaço bidimensional,
a dimensão desse objeto, que, né, que foi formado a partir de uma linha, mas é uma linha que preenche todo o espaço, eu teria um objeto com dimensão 2, né? Então, essa ideia aqui faz com que a gente tente, pelo menos, visualizar o que seria um objeto fractal a partir de objetos de dimensões euclidianas, né? Um objeto bastante curioso aqui é o tetaedro de Sierpinski. O tetaedro de Sierpinski é uma estrutura que vive no espaço tridimensional, né? Então, imagina que eu tenho aqui, são quatro tetaedros, certo? Colocados, conectados um ao outro dessa forma aqui, né? Então, note que eu tenho uma ponta desse tetaedro tocando a ponta do próximo tetaedro e assim por diante, né? Esse objeto aqui forma esse outro objeto numa hierarquia de escala superior, né? Que eu tenho agora 4 vezes 4, 16 pequenos tetaedros. E assim por diante. Esse cara aqui forma essa pequena parte desse próximo e assim por diante, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo o som aqui do vídeo. Se estiverem ouvindo o som e estiver atrapalhando, vocês me falam, tá? Mas eu quero que vocês vejam essa imagem aqui apenas para que vocês identifiquem que esse objeto ele vive no espaço tridimensional, tá? Então ele não repousa no plano como o tapete de Sierpinski ou como o triângulo de Sierpinski. O tetaedro de Sierpinski ele vive no espaço tridimensional, ok? É, aqui uma imagem aqui desse objeto, né? Muito bem, eu quero agora usar aquelas fórmulas para achar a dimensão desse tetaedro, ok? Como é que eu faço, né? Eu tenho aqui o tetaedro e eu sei que a dimensão desse objeto é dado pelo número de objetos, ou seja, o número de tetaedros, dado um comprimento linear, né? Então, por exemplo, nessa escala aqui, o comprimento linear aqui é 2, né? E o n é igual a 4. Quando eu faço isso, logaritmo de 4 dividido pelo logaritmo de 2, isso aí dá 2, tá? E esse número df igual a 2 se repete quando eu analiso para essa escala, e também se repete quando eu analiso para essa escala, e assim por diante, né? Como todo bom fractal. Mas o fato desse df ser igual a 2 é bastante curioso, né? Porque, por exemplo, quando eu pego uma folha de papel, tipo essa aqui, essa folha de papel aqui tem dimensão 2 também, né? E o tetaedro de Sierpinski também tem dimensão 2, ou seja, esses dois objetos completamente diferentes em termos de forma têm a mesma dimensão, né? Isso sugere que apenas a dimensão do objeto não é suficiente para caracterizar a forma desse objeto, né? O DF é apenas o número que se preserva ao longo de diferentes escalas. Mas se eu quero saber se eu quero encerrar a forma desse objeto, o DF não é suficiente para eu saber a forma desse objeto. Eu posso ter infinitas formas com o mesmo valor do DF, né? Então, a única coisa que eu posso dizer aqui é que o DF é um número que se preserva ao longo das escalas, né? Então, se eu pego essa folha aqui e divido ela em 2 e meço a dimensão, o 2 preserva, né? Então, se eu faço várias versões pequenas, microscópicas dessa folha, mais uma vez eu vou ter a dimensão 2, né? Esse 2 vai se preservar ao longo da, das escalas desse objeto. A mesma coisa acontece para o tetaedro. A dimensão continua sendo 2, não importa a escala que você observa, né? Mas a forma desse objeto não necessariamente é bem caracterizada por esse número, ok? Bom, e a natureza? E o mundo real, né? O triângulo de Sierpinski, o tapete de Sierpinski, o tetaedro de Sierpinski, são coisas artificiais, né? São objetos artificiais. Eu como ser humano, né?
algum ser humano, vamos dizer assim, bolou esse algoritmo aí para formar essas estruturas, né? Então são estruturas que eu vou chamar aqui de artificiais, né? E eu não encontro um tetraedro de Sierpinski na natureza, né? Essa imagem aqui é contrastante, né? Se você olha isso aqui e vê, você tá caminhando numa praia e vê um objeto desse tipo aqui, você vai falar, pô, alguém colocou isso aí, né? Esse cara não tá aí naturalmente. Então, esse cara não pertence ao mundo natural, né? Fica bem caracterizado isso nessa imagem aí. Esse objeto aí não é um objeto real. Mas será que eu tenho essas situações no mundo real? Essas situações de independência de escala e ter um número que se preserva ao longo das escalas dentro do mundo real, do mundo natural, né? Vamos dizer assim? E a resposta, obviamente, é sim. Talvez eu não tenha objetos reais que tenha valores de dimensão fractal tão precisos como o caso de objetos artificiais, né? Mas eu tenho algum tipo de número que estatisticamente se preserva ao longo das escalas, né? Quando eu estou lidando com fenômenos reais, né? Então é isso que eu vou me referir aqui nos próximos slides. Eu vou tentar olhar para objetos reais, objetos naturais, e ver de que forma que algum tipo de número que vou chamar de dimensão, né, se preserva ao longo das escalas, né? É claro que agora a metodologia para medir esses números podem ser um pouquinho mais sofisticados, né? Porque como esses valores vão diferir estatisticamente uns com os outros, né? Mas pelo menos flutuando em torno de um valor típico aí, né? Então eu preciso de alguns métodos mais sofisticados do que simplesmente extrair o logaritmo de n e dividir pelo logaritmo de L, né? Essa equação que eu tinha colocado funciona quando eu tenho um objeto determinístico, como é o caso daqueles objetos artificiais. Mas numa situação que eu tenho fenômenos aleatórios regendo, essa equação ela é muito simples, ela não é capaz assim de me ajudar a determinar a dimensão desses objetos reais. Então eu tenho aqui três formas, três métodos. Eu tenho muito mais métodos do que esses três, né, na literatura, mas esses três talvez sejam os mais usados, né? Então, por exemplo, imagina que eu queira medir o comprimento dessa costa aqui, né? Então, qual que é o comprimento disso aqui? O comprimento depende do tamanho da régua que eu vou usar, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas esse método aqui, em que eu uso diferentes réguas, ou melhor, réguas de diferentes tamanhos para medir o comprimento da costa, é uma das metodologias usadas para medir, por exemplo, a dimensão fractal das regiões costeiras, né? Eu tenho também o método do box counting. O box aqui significa contando caixas, né? Mas no caso bidimensional, não é necessariamente caixa, mas quadrados, né? O box count é um termo mais genérico, assim, mas na prática você está usando, uma vez que você está analisando objetos que vivem no espaço bidimensional, então na prática você está usando quadradinhos. Então a ideia é você pegar a estrutura que você quer analisar, por exemplo, esse corpo aqui em vermelho, e e colocar esse corpo em cima de vários quadradinhos com um certo tamanho, bem estabelecido, né? E aí você conta quantos quadradinhos, do total de quadradinhos que você desenhou, que são necessários para cobrir totalmente essa estrutura. Então, por exemplo, aqui você divide a estrutura aqui em 16 quadradinhos, né? Mas apenas 7 são necessários para cobrir totalmente a estrutura, né? Então, é, quando você faz o gráfico do número de quadradinhos necessários para cobrir toda a estrutura em função do tamanho do quadradinho, você vai ter um gráfico, uma linha reta no gráfico log-log, o que sugere que eu tenho um comportamento independente de escala, né, como a gente viu aí nas aulas anteriores. E o slope
dessa linha reta aqui me dá a dimensão fractal do meu objeto. Então, esse aqui é o método box count, né? E aqui eu tenho a versão tridimensional do método box count, né? Então, em vez de você fazer quadradinhos e contar quantos quadradinhos são necessários para cobrir a, o objeto, em uma situação em que o objeto está embebido no espaço tridimensional, você não faz mais sentido você usar quadradinhos, né? Mas você pode usar cubos. Então você divide o espaço em cubos, em pequenos cubos de um tamanho bem definido, e aí você conta quantos cubos são necessários para envelopar o objeto, né? E aí você faz um gráfico desse número de quadrados ou de cubos que você precisa para envelopar o objeto em função do comprimento linear dos cubos que você está analisando. E aí o coeficiente angular dessa linha reta que vai aparecer vai lhe dar a dimensão fractal desse objeto que vive no espaço tridimensional, né? Então vamos partir para o primeiro método, né? O método da régua. Então suponha que eu queira medir aqui o comprimento da costa aqui da Groenlândia, né? Então o que que você faz? Você escolhe uma régua com certo comprimento R1, um comprimento grande, né? Então, por exemplo, você vai precisar de uma, duas, três e alguma coisa, né? Então, como alguma coisa aqui, não, eu arredondo para o número menor. Então, um, dois, três. Eu preciso de é, três vezes a régua para cobrir toda a costa. Se eu diminuo o tamanho da minha régua, né? Então a régua agora tem esse tamanho, eu vou precisar agora de um, dois, três, quatro, cinco, seis versões dessa régua para cobrir toda a costa. Agora, se a régua é ainda menor, né? Essa régua 3 aqui, eu vou precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, alguma coisa em torno de 19 versões dessa régua para poder cobrir a mesma costa, né? Então, se eu faço um gráfico agora do número de versões da régua em função do tamanho da régua, o que eu tenho é que quando a régua é muito pequena, eu vou precisar de muitas versões dessa régua. Quando a régua é menor, eu vou precisar de menos versões dessa régua para cobrir toda a costa, né? E aqui eu estou numa escala log-log e os pontos prescrevem uma linha reta, né? O que é bem colocado aqui por essa linha de tendência aqui, né? Então, linha reta no gráfico log-log significa que eu tenho um comportamento lei de potência, né? Ou seja, eu tenho uma equação tipo L grande escala com epsilon é o tamanho da régua, elevado a uma dimensão, a um expoente, que no caso aqui é a própria dimensão, né? Então, ao fazer o slope, ao encontrar o slope dessa reta, o que eu estou fazendo é encontrar a dimensão fractal dessa costa litorânea aqui, né? No caso aqui, não sei se tem um número, mas, poxa, não tem um número aqui, mas eu tenho para outras para algumas linhas costeiras aqui, por exemplo, costa australiana, eu tenho a costa da África do Sul, fronteira terrestre da Alemanha e assim por diante, né? Esse problema aqui foi feito pela primeira vez por esse cara chamado Richardson. E talvez esse tenha sido o primeiro contexto em que se pensou em fractais dentro da literatura científica, né? No sentido de que o Richard ele começou a investigar esse problema porque ele começou a perceber que diferentes livros de geografia davam diferentes valores para a mesma costa, certo? Se não me engano, eu acho que era a costa da Groenlândia que ele analisou, né? Então ele percebeu que diferentes livros tinham diferentes valores da costa. E ele percebeu que a diferença se dava simplesmente pelo fato de que cada metodologia usava um tamanho de régua diferente. Então vocês perceberam aqui que na medida que eu vou aumentando o tamanho da régua aqui, o comprimento vai ficando diferente, né? E se eu faço isso, enfim, você pode pensar levianamente, vamos colocar uma régua suficientemente pequena.
Mas não dá para você fazer uma régua suficientemente pequena, né? Ou você pode simplesmente. O que que é o pequeno? Porque o pequeno você pode ir no nível do átomo, né? E aí você vai ter um comprimento de costa que vai para o infinito. Então, é um problema muito mais complicado do que pode parecer, né? Não é simplesmente, eu vou escolher uma régua suficientemente pequena. Mas não dá, porque o comprimento vai para infinito na medida que o comprimento da régua vai para zero, né? Então, esse é um problema de propriedade de escala. Você não tem um tamanho típico para a linha costeira. O tamanho depende da régua que você está analisando. E não adianta você tentar réguas menores, né? Porque você vai ter uma divergência no valor do comprimento. Então, esse foi o problema identificado por Richardson e que deu origem ao que a gente chama hoje de teoria dos fractais, né? Então, outro exemplo aqui da costa da, da Noruega, e agora usando esse processo de box counting. Então, eu não estou interessado agora aqui em achar o comprimento da linha costeira, mas eu quero entender se existia alguma propriedade fractal na própria estrutura formada pela linha costeira, né? Então, eu faço ali os boxes e vejo quais os boxes são necessários para envelopar o objeto, né? E faço um gráfico desse número de caixas necessárias em função do comprimento da caixa e o que eu tenho aqui é a linha reta no gráfico log-log, e o slope dessa linha reta, mais uma vez, me dá a dimensão fractal desse objeto, né? No caso aqui, 1,52. Imagens de tumores. Eu consigo usar essa metodologia do box counting para tentar ver a dimensão fractal de alguns tumores, né? Então, por exemplo, eu uso essa metodologia, né? Eu tenho aqui a imagem. Suponha que eu tirei uma fotografia do tumor, tá? Então, o A aqui seria a fotografia. O painel B aqui significa eu redefino a figura em pixels, branco e preto, por exemplo, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, depois que eu tenho essa versão aqui adaptada da imagem, eu divido essa imagem em quadradinhos. E aí é a mesma história, né? Eu tenho um valor estabelecido do quadradinho e eu quero saber quantos quadradinhos são necessários para cobrir todos os pontos pretos dessa minha imagem, né? Eu repito o processo para quadradinhos menores, certo? Então, mais uma vez, eu conto quantos quadradinhos são necessários para cobrir toda a estrutura e assim por diante. No final das contas, eu vou ter um gráfico em que eu tenho o número de quadradinhos em função do tamanho do quadradinho, né? Que no caso aqui, o autor aqui escreveu o inverso do tamanho do quadradinho, né, para ter uma linha positiva e não negativa, né? Mas no final das contas, o slope aqui ainda consegue, pode ser encontrado da mesma forma com o método anterior. E no caso aqui eu tenho uma dimensão 1,66, né? Então a dimensão desse objeto aqui, que é um câncer de intestino, né? Ele tem uma dimensão 1,66, né? Eu trago aqui uma tabela com diferentes tumores, né? Diferentes cânceres e as suas respectivas dimensões fractais. Então, por exemplo, eu tenho câncer arterial 1,8, o câncer do intestino, né? É, câncer de pele. E é interessante que esses cânceres aí, eles têm essas dimensões fractais muito bem definidas. Tanto é que existem propostas aí acadêmicas de que você pode usar essas dimensões fractais aí como uma espécie de identificador do câncer, né? Então, se você tira uma foto e faz essa análise fractal dessa foto, dependendo do valor da dimensão fractal que você vai obter via essa metodologia, você pode dizer qual câncer que o paciente possui, né? Muito bem, eu tenho outras estruturas aqui que são, eu não vou dizer que são, obviamente não são estruturas naturais, mas pelo menos são estruturas estatísticas, né? Então difere um pouco daquelas estruturas artificiais, tipo o triângulo de Sierpinski, ou carpete de Sierpinski, né? Uma delas é o DLA, o Diffusion Limit Aggregation, né?
normalmente se chama de DLA, né, pela sigla aí de abreviação aí, né? A ideia é que eu tenho partículas que flutuam no espaço e toda vez que cada partícula toca essa estrutura central aqui, ela se fixa no espaço, certo? Então, a partícula vai, tem o seu caminho aleatório aí, tocou a estrutura principal, ela fixa, né? E aí, no final das contas, eu vou tendo uma estrutura desse tipo, né? Se eu espero um tempo suficientemente grande, eu tenho uma estrutura dendrítica tipo essa aí, né? Então, esse aqui é o famoso DLA, né? Que é formado algoritmicamente a partir daquela regra da caminhada aleatória, e toda vez que uma das caminhadas aleatórias toca um objeto central, ela se fixa, e assim essa estrutura, o objeto central vai crescendo, e no final das contas você tem um objeto desse tipo aí. Então, esse objeto aí, ele, apesar de ter sido criado de forma algorítmica, eles, de certa forma, você observa isso aí em algumas situações da realidade, né? Então, eu já vi isso aí muito em azulejo, principalmente aqui na região de Minas Gerais. Você tem algumas pedras em que algum, umas plantinhas, né, vão crescendo, formando esse tipo de estrutura, né? Então, eu tenho um objeto aqui que pode ser encontrado na natureza, apesar de eu conseguir gerar ele de forma algorítmica, né? E ele é estatístico, né? Ele não é determinístico. Então, toda vez, a cada simulação que eu faço no meu computador, eu vou ter uma estrutura diferente, né? Diferente, mas estatisticamente similar, né? Então, muito bem, eu posso tentar achar a dimensão fractal desse objeto, né? Por exemplo, eu posso usar uma outra metodologia agora, que eu chamo de metodologia sandbox. Como é que consiste essa metodologia? Como eu sei que esse corpo tem um ponto central, eu posso fixar no centro dele e aí eu defino um quadrado com com um certo tamanho ali, né? Bem conhecido, um tamanho estabelecido, e conto quantos pontinhos eu tenho dentro desse quadrado. Então eu vou ter uma tabela em que eu vou ter o tamanho do meu quadradinho e o número de elementos que estão contidos dentro desse quadradinho. Eu repito o processo agora para quadradinhos maiores, né? Conto quantos elementos tem aqui e assim por diante, né? Faço isso para vários tamanhos aí de quadradinhos. Então, no final das contas, eu tenho essa tabela aqui. Então, eu coloquei diâmetro aqui, né? Poderia ser um círculo, né? Aqui eu escolhi um quadradinho, né? Pela facilidade. Então, tenho o tamanho dos quadradinhos e eu coloquei massa aqui, mas na verdade é um número, né? Número de elementos que possuem, ou melhor, que estão contidos dentro do quadradinho com esse tamanho. Então, na medida que eu vou aumentando o tamanho do quadrado, eu vou aumentando a massa do meu corpo que está dentro do quadrado, né? Então, muito bem, se eu faço um gráfico de número de elementos, a massa, em função do tamanho do quadrado, o que eu tenho é essa linha reta bonita aqui no gráfico log-log, né? Então, se eu tenho uma linha reta no gráfico log-log, significa que eu tenho uma lei de potência relacionando essas duas quantidades, né? No caso aqui, o n, que é o número de elementos, e o r, que é o tamanho do quadradinho, ali, ou do quadrado. Então, eu tenho n, que é igual a uma constante vezes r elevado a um expoente. E esse expoente aqui nada mais é do que o slope dessa linha reta aqui, e, consequentemente, é a dimensão desse objeto. No caso aqui, 1,7. Então, o DLA, ele possui uma dimensão fractal, fractal no sentido que não é nem 1 nem 2, né, não é euclidiano, mas sim uma dimensão 1,7. Né? Outro exemplo aqui que a gente pode brincar, pode fazer em casa aí, se for possível. Né? Você pega uma folha de papel, tá? Põe aqui que eu tenho uma folha de papel, ok? Eu divido essa folha de papel em dois pedaços, tá? Então, eu corto aqui em dois. Então, eu tenho aproximadamente dois papéis iguais, aproximadamente igual, no sentido que não é exatamente igual, mas aproximadamente igual. Eu pego um desses papéis e faço uma bolinha, tá?
Então eu tenho aqui uma bolinha, certo? Essa outra folha aqui, se eu amassasse ela, eu teria uma bolinha igualzinha, né? Praticamente do mesmo tamanho. Mas eu não quero uma bolinha do mesmo tamanho. Eu vou dividir ela, essa folha já partida, em outras duas versões menores, tá? Eu pego essa versão menor, faço uma outra bolinha, ok? Então tenho aqui uma segunda bolinha. Eu pego esse outro folha que sobrou aqui, divido em dois e assim por diante, né? Então, no final das contas, eu vou ter bolas de diferentes tamanhos, né? Então, eu tenho aqui a bola inicial, que é a maior bola, eu tenho uma bolinha menor aqui. É, quando eu faço isso de forma recursiva aqui várias vezes, eu vou ter alguma coisa tipo essa imagem aqui, né? Então, eu tenho bolas que têm a mesma características, mas estão em escalas diferentes, né? A minha pergunta é, qual que seria a dimensão fractal dessa bolinha de papel, tá? Essa é a minha pergunta. Então, como é que eu faço para fazer essa análise? Eu pego uma bolinha e uma régua, né? Não sei se estou com uma régua aqui, mas com a régua eu consigo medir o comprimento o diâmetro dessa bolinha, né? Eu posso fazer uma média aqui, né? Eu meço três posições aqui e faço uma média de qual que seria o valor médio do diâmetro dessa régua, né? E eu preciso de uma balança para poder medir a massa, tá? Então eu pego essa bolinha aqui, vou lá no meu departamento aqui no laboratório do meu departamento, lá eu pego uma balança que tem uma precisão aqui de pelo menos até na segunda casa da, da, de grama, né? E aí eu faço essa medida. Então a primeira massa, a primeira bolinha, da qual eu fiz o meu experimento, tem um diâmetro de 3,6 centímetros, médio, né? E uma massa 2,86 gramas, né? Então eu vou fazendo isso para todas as bolinhas e no final das contas eu tenho essa tabela aqui. Para fazer uma comparação, eu vou usar um objeto que eu sei que a dimensão é 3. Por exemplo, uma bola maciça, né? Uma bola maciça, ela tem o mesmo comportamento, ela está contida no espaço tridimensional e, independente do tamanho do objeto, vai sempre estar no espaço tridimensional, né? Vai sempre formar ou sempre ocupar o espaço tridimensional. Então, é o caso de uma bola maciça. Tá? Aqui no caso aqui, eu usei uma bola de metal maciça. E eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou medir o diâmetro, né? No caso, como é uma bola muito bem feita, eu não preciso fazer várias medidas do diâmetro, né? Basta que eu faça uma única medida e eu vou ter aproximadamente um valor razoavelmente correto, assim, né? A menos, claro, do erro do meu instrumento. E a massa? Eu uso aquela mesma balança que eu usei para medir as bolinhas de papel, e no final das contas eu tenho essa tabelinha aqui com os dados, né? Diâmetro da bola de metal maciça em função da sua massa, né? E aí o que eu tenho são esses gráficos. Aqui eu tenho a massa no eixo Y, né, na escala logarítmica, e eu tenho aqui o diâmetro no eixo X, também na escala logarítmica. Então vocês percebem que tanto a bola de papel, que está sendo representado pela linha vermelha, quanto a bola de metal, que está sendo representada pelo azul, os pontos são bem descritos por uma reta, mas o slope delas são diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pego a de metal, o slope dela está dando 2,93, mais um erro aqui que está na segunda casa, né? O que é compatível com o que eu esperava, né? A minha bola maciça, ela ocupa o espaço tridimensional de forma homogênea. Então, ela é um objeto tridimensional, né? Então, a dimensão dela aqui é 2,9, mas o erro está nesse 9 aqui. Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Um pouco para cima dá o 3 que eu preciso, ou que eu esperava, né?
Então, a dimensão igual a 3 para a bola de, de metal está sendo, de certa forma, verificada a partir desse experimento. E no caso da bola de papel, a dimensão aqui está algo em torno de 2,27. Então, note que o slope da linha vermelha é um pouquinho menor do que o slope da linha azul, né? O que era de se esperar, porque uma bolinha de papel não ocupa todo o espaço tridimensional, ocupa parte do espaço, né? Então eu esperava, antes de fazer o experimento, que realmente a dimensão desse cara aqui tem que ser menor que 3, porque ele não ocupa homogeneamente todo o espaço tridimensional na qual ele está inserido, né? E os dados experimentais aqui revelam isso. E além disso, ele me dá um valor quantitativo. A dimensão fractal dessa minha bola de papel é alguma coisa em torno de 2,27. Note que não é 2, ou seja, esse cara aqui já não é mais uma folha de papel, né? Não é mais uma folha de papel no espaço bidimensional, porque eu inseri a terceira dimensão aqui no contexto para ele, né? Mas ainda assim, ele não é uma bola tridimensional. Ela é uma bola, se é que eu posso chamar de bola, né? Mas é uma estrutura, um ente que tem uma dimensão um pouquinho maior do que uma folha bidimensional, né? E uma dimensão menor ainda do que uma bola homogeneamente distribuída no espaço, né? Então, muito bem. Aqui tem os valores, né? Então, M, aproximadamente L 2,93, mas o erro está aqui nessa segunda casa, né? Então, a rigor, eu nem precisava ter colocado esse 3, uma vez que o erro está na segunda casa. E aqui também, né? Aqui o correto seria 2,3, né? Porque o erro também está na segunda casa aqui. Muito bem. Ainda lidando com essas questões aí de objetos artificiais, eu gostaria de falar sobre esse objeto especificamente aqui, dentro desse contexto de fractais. Eu sei que o mapa logístico é um elemento é um tópico lá da- de processos dinâmicos, né? Não necessariamente é tão falado assim como um objeto fractal, né? Mas aqui para o nosso contexto eu quero explorar essa propriedade fractal do mapa logístico, né? Para quem não sabe o que é o mapa logístico, ele é essa imagem anterior aqui gerada por essa equação. Essa equação é extremamente simples. É uma equação de recorrência na qual o valor dessa variável m, num tempo futuro, é igual o que essa variável era no tempo presente, menos menos a variável no tempo presente, né? A menos de um parâmetro aqui que eu vou chamar de lambda. Então, o lambda é um parâmetro aqui que eu posso escolher e ver como é que a dinâmica muda ao aumentar ou diminuir esse parâmetro, né? Então, isso aqui é uma equação extremamente simples, certo? Não há dúvida que é uma equação extremamente simples. E eu posso, inclusive, resolver ela analiticamente, no sentido de que eu acho o ponto de equilíbrio, ou seja, o ponto em que n de t mais um vai ser igual a n de t, né? Eu posso chamar isso aí de n estrela, ou seja, o n estrela seria o n quando t é suficientemente grande, né? E analiticamente eu posso dizer que o n estrela é dado por um menos um sobre lambda. Eu resolvo facilmente isso aí, assumindo que n de t mais um é igual a n de t. E se eu isolo o n resultante aqui, o que vai dar vai ser essa equação aqui. Só que essa equação, ela só vale quando o lambda for maior que um e menor que 3. Menor do que um, eu caio numa situação que ele é negativo. Eu não quero ter números negativos. Então eu vou simplesmente dizer que para lambda menor do que um, eu tenho n estrela igual a zero. Eu não quero ter valores negativos porque usualmente esse cara que está na literatura, ele é usado para descrever, por exemplo, dinâmica de população, né? Então, eu não vou ter populações negativas. Então, eu digo que a população se extinguiu com relação ao o eixo X, né? Então, vou simplesmente dizer que para n estrela igual a zero,
o, ou melhor, para lambda igual a 1, o n estrela vai ser igual a zero, né? Eu posso mostrar isso também de forma de uma simulação que eu vou fazer daqui a pouquinho, né? E quando lambda é maior que 3, a solução dessa equação aqui não é estável, é uma solução instável, né? Então eu não posso chegar analiticamente num resultado quando lambda é maior que 3, né? Então, só para resumir, né, em termos de gráficos, em termos de um gráfico, o n estrela depende do lambda dessa forma, né? Se lambda é menor do que um, eu tenho o n estrela é zero, e se lambda é maior que um, eu tenho uma função, uma curva mais ou menos desse tipo aqui. Só que para lambda maior que 3, eu não tenho solução analítica, então eu nem escrevi aqui, certo? Mas eu posso achar as soluções analíticas, ou melhor, as soluções de n estrela para lambda maior que 3, de forma computacional. Eu posso tentar fazer simulações aí e ver o que vai dar, né? Então, antes de fazer isso, eu vou só testar numericamente essas minhas soluções analíticas, né? Então, suponha, por exemplo, que eu faça uma simulação usando aquela equação de recorrência, usando lambda igual a 2, né? E eu faço para diferentes condições iniciais. Esse epsilon aqui mede a diferença das condições iniciais, ok? Então, vocês percebam que uma primeira simulação, uma dada condição inicial, a dinâmica no tempo dessa variável n vai para um certo valor que é algo em torno de 0,5, né? Se eu mudo as condições iniciais, né, eu parto aqui agora com n igual a 0,3, eu acredito aqui, o n converge para o mesmo valor que tinha convergido anteriormente. A linha verde aqui mede a diferença temporal entre essas duas trajetórias, né? Então vocês percebam que a trajetória começa muito, a diferença das trajetórias começa grande aqui, né, no começo, para t igual a zero, mas ela cai rapidamente e vai para zero para t suficientemente grande, né? E o resultado dessa simulação aqui é totalmente compatível com o resultado que a gente tinha obtido analiticamente, né? Então, tudo bem. Mas e agora para lambda maior que 3, né? Um valor de lambda que, a princípio, eu não tenho solução para minha equação para minha equação de recorrência. Na verdade, eu até tenho solução, mas essa solução não é estável, né? Então, eu não posso assumir que seja uma solução apropriada. Mas eu posso fazer simulação, da mesma forma que eu fiz no slide anterior, né? Então, eu inicio a n com um certo valor, uso a equação de recorrência para ir atualizando os valores do n, e aí, no final das contas, o que eu tenho é alguma coisa desse tipo aqui, né? Aqui, linha vermelha e preta representam diferentes condições iniciais. Mas a diferença de condições iniciais aqui é muito pequena, certo? Eu usei um epsilon 0,01, ou seja, eu apenas faço um pequeno desvio ali da condição inicial e vejo como é que essas duas trajetórias se comportam. Então, nesse caso aqui, se o epsilon é suficientemente pequeno, as trajetórias vão se confundindo na medida que o tempo vai passando, né? Até chegar nessa região aqui, que praticamente eu perco a informação da memória inicial, né? Mas se o epsilon é suficientemente grande, eu já tenho um problema aqui, né? Porque nesse caso, eu começo a ter uma defasagem da trajetória de uma trajetória com a outra, né? Então eu tenho uma situação aqui em que a condição inicial já interferiu aqui no resultado do meu sistema, né? Para outros valores de lambda, as coisas podem ficar ainda mais complicadas, né? Então, para esse valor específico de lambda aqui, eu escolhi esse cara aqui de propósito, tá? Daqui a pouco vocês vão perceber por que que eu coloquei esse valor aqui. Nessa situação, para esse específico lambda, essa linha verde aqui nunca para. Tanto, mesmo eu usando epsilon suficientemente pequeno, como é o caso aqui, né? Note que nessa situação ela até esboçou uma possibilidade de parar aqui em torno do zero, mas depois ela fugiu de novo, né? Então significa que as trajetórias vermelha e trajetória preta aqui, elas sempre serão diferentes. Mesmo quando eu tenho condições iniciais extremamente parecidas, mas não iguais.
certo? Muito bem. Quando eu faço essa simulação para vários valores de lambda, e a cada ponto prescrito pela trajetória, eu desenho aqui nesse plano, o que eu obtenho é essa imagem, né? Ou melhor, né, para tentar ser mais explícito sobre o que eu quero dizer, é o seguinte: suponha que eu tenha aqui o lambda igual a 2, né? Eu tenho essa trajetória. Quando eu faço essa trajetória, eu vou pegar esses últimos pontos aqui e vou plotar aqui nessa imagem. Então, esses últimos pontos vão me dar esse ponto aqui. Todos eles são iguais, né? Todos eles são n igual a 0,5, então fica todo mundo aqui em cima, tá? Mas e uma situação desse tipo, né? Aqui eu usei lambda igual a 3,1, que já está naquela região que eu não tenho soluções estáveis para a minha equação de recorrência, né? Nesse caso aqui, os n's ficam flutuando em torno desses dois valores. Então, se eu pego essa região aqui e ploto nesse gráfico, eu vou ter agora dois pontos, né? O ponto aqui, que tá sendo representado por esses pontos superiores, e esse ponto aqui, que está sendo representado por esses pontos inferiores, né? Se eu faço isso para essa região específica, desculpa, em que lambda é igual a 3,6163, vocês vão perceber que todos os valores de n aqui dentro dessa região aqui podem ser observados, né? Então, se eu pego essa região e jogo aqui para esse plot, o que eu tenho é uma situação em que eu tenho praticamente todos os pontos aqui sendo visitados, né? Então, muito bem. Eu tenho essa estrutura aqui que eu vou chamar de mapa logístico, né? Que foi formado a partir dessa regra. Qual regra? Eu tenho uma equação de recorrência, n de t mais um é igual a lambda n de t, um menos n de t. Né? Essa é a equação de recorrência simples. É uma equação apenas. Né? E eu pego os últimos elementos da minha simulação, né? Qual o número de elementos aí é arbitrário, né? Mas a rigor isso não vai interferir na imagem que eu vou formar, certo? E aí o que eu tenho é que n estrela em função do lambda vai ter esse aspecto, certo? Bom, mas o que que isso tem a ver com o nosso contexto aqui de fractais? Tem a ver que se eu pego essa região aqui do espaço e faço um zoom, né, desse cara, o que eu tenho é uma estrutura similar à estrutura anterior, que está numa escala hierárquica superior, né? Então, e se eu continuar fazendo isso, né? Se eu fizer uma lupa, se eu colocar uma lupa dentro dessa segunda imagem, o que eu vou ter é outra imagem que lembra a imagem anterior. Ela não é exatamente igual do que a anterior, mas ela é similar à anterior, né? Então, não necessariamente eu preciso que essas imagens sejam iguais, mas é necessário que elas sejam similares à imagem anterior, né? Então, tem um videozinho aqui que vai dar para a gente fazer um zoom dentro desse objeto, né? Para que vocês possam observar a similaridade em diferentes escalas desse objeto formado por aquela equação logística, a equação de recorrência, né? Então, note que aqui eu estou numa escala extremamente microscópica, mas ainda assim eu tenho a mesma imagem, praticamente a mesma imagem, ou pelo menos similar, uma imagem similar àquela imagem original, né? Na escala mais ampla. Ok? Isso não para, né? Isso aí vai para o infinito. Se eu tivesse feito simulações em que os pontos são tantos a ponto de eu ter uma escala microscópica profunda, eu poderia ir infinitamente, né, para dentro desse objeto. E ainda assim, encontrando estruturas parecidas com a estrutura inicial, né? A inicial que eu digo numa escala, na escala original, né? E aí não para. E o que é interessante é que esse universo que foi criado aqui, ele foi gerado por uma equação extremamente simples, né?
Então, eu tenho uma complexidade vindo de uma regra simples. Basta uma equação desse tipo aqui, super simples, que cabe numa linha, para eu gerar um universo extremamente complexo, como é o caso desse mapa logístico aqui. E outras situações, outras regras que eu posso formar para gerar figuras ou objetos fractais, né? Talvez o mais famoso seja o conjunto de Mandelbrot, né? O conjunto de Mandelbrot, da mesma forma que o mapa logístico, ele é formado por regras extremamente simples, mas que gera estruturas extremamente complexas e autossimilares também, né? O que seria a característica de um fractal. Então, como é que seria a regra desse conjunto de Mandelbrot? Suponha que eu tenha uma quantidade Z que é um número complexo, ou seja, ele pode ser descrito no espaço real e no espaço imaginário, certo? Esse cara vai ser, esse Z, ele também obedece a uma equação de recorrência, da mesma forma que o mapa logístico obedece a uma equação de recorrência, mas agora uma equação de recorrência desse tipo aqui. Então, o Z de t mais um é o Z quando t, o Z de t elevado ao quadrado mais uma constante, certo? Constante aqui é um parâmetro que eu vou introduzir aqui para fazer a minha análise. Então, essa é a minha equação de recorrência. A diferença aqui é que o z agora é um número imaginário. Ou seja, ele tem a sua parte real e tem a sua parte imaginária, né? E a ideia é o seguinte: se a trajetória desse z estiver contida, ou melhor, o módulo da trajetória desse cara for menor do que 2, eu vou pintar o ponto C de preto, certo? Então, essa é a ideia. Então, como é que eu vou representar isso? Então, suponha que eu tenha C igual a 0,3 menos 0,1i. Tá? Esse é o valor do meu C. C é uma variável complexa também, né? Então, está aqui, ó, tem a parte real e a sua parte imaginária aqui. No plano imaginário, esse ponto C está nesse ponto verdinho aqui, certo? Então, esse ponto verdinho aqui é o ponto C igual a 0,3 menos 0,1i. Eu vou usar, então, essa forma de recorrência, né? Então, Z de t igual a zero vai ser zero. Tá aqui o ponto zero aqui. O Z de um vai ser o próprio C. Então, do zero ele pula para o ponto verde aqui. E se eu faço isso recorrentemente, eu vou ter essa trajetória, que lembra um caracol aí, né? Certo? Nesse caso específico aqui, lembrou um caracol. E note que, como esse caracol converge para esse ponto, significa que para qualquer valor de Z, seja t igual a 1, t igual a 2, t igual a 10, t igual a 100, a trajetória vai estar sempre dentro desse círculo vermelho aqui. Ou seja, eu vou pintar esse ponto aqui de preto, de acordo com essa regra. Então, eu coloquei um pretinho aqui, certo? Então, tem um ponto ali no espaço imaginário que eu pintei de preto, tá? Vamos fazer isso agora para repetir o processo, mas para um outro ponto. Agora o ponto C igual a 0,25 mais 0,5i, tá? Esse ponto no espaço imaginário está exatamente aqui, ó, onde eu pintei de verde. Então eu quero saber se esse verde vai se transformar num preto ou se ele vai se transformar num branco, de acordo com essa regra aqui, né? E pelo que eu estou vendo aqui na trajetória, a trajetória vai ficar restrita a essa região. E essa região aqui está dentro do círculo vermelho. Ou seja, esse ponto C aqui, que agora está de verde, vai ficar preto também, certo? Faço isso para outras situações, né? Outro valor de C. Então, tem essa trajetória aqui, que também é uma trajetória restrita no espaço menor do que 2, cujo Z é menor do que 2, né? Então, ele também vai virar preto. Ok. Mas olha só essa situação aqui, ó. Agora eu tenho um ponto, que é o C igual a 0,3 mais 0,45i, que a trajetória começa sendo restrita no espaço, mas chega um momento no tempo que ela foge e sai fora
do círculo vermelho. Se ela sai fora do círculo vermelho, significa que ela violou essa regra aqui, né? Ou seja, esse ponto aqui vai ser pintado de branco, né? Ele é branco. Se eu junto todos os pontos Cs possíveis dentro desse espaço, usando essa regra, no sentido de que se a trajetória fica restrita ao círculo vermelho, eu pinto de preto, ou se a trajetória foge desse círculo vermelho, eu pinto de branco, o que eu tenho, no final das contas, é uma imagem desse tipo aqui, né? Uma imagem extremamente complexa, né? A regra é simples. Simples aqui significa que eu consigo organizar as regras em poucas linhas, né? Então eu tenho três linhas aqui que definem a regra. Então, tem um número complexo, z, que começa em zero e é atualizado a partir dessa expressão aqui, né? E, e esse c vai ter uma cor branca ou preta de acordo com o fato de que a trajetória fique sempre dentro de um círculo no espaço imaginário de raio 2, né? Então, quando eu uso essa regra simples, o que eu tenho é uma estrutura desse tipo aqui, né? Bom, eu posso sofisticar o negócio, né? Vamos introduzir mais uma regra para ficar bonito aqui a imagem. A regra é o seguinte, né? Branco e preto é muito careta, né? Vamos colocar cores aí nessa imagem. Mas vamos colocar as cores não de forma arbitrária ou aleatória, mas vamos colocar cor também a partir de uma regra. E a regra vai ser o seguinte: eu posso definir um degradê, né, de uma cor a outra, por exemplo, do vermelho ao azul, no sentido de que um dos extremos desse degradê estaria relacionado com a velocidade baixa em que z vai para o infinito e o outro extremo com a velocidade alta quando ele vai para o infinito. Ou melhor dizendo, se o z vai para infinito de forma lentamente, eu pinto com uma das cores do meu extremo do meu degradê, certo? Se a velocidade com que ele vai para o infinito é muito rápida, então eu pinto com a outra cor do outro extremo do meu degradê, né? Então, velocidades intermediárias também serão pintadas com cores intermediárias desse meu degradê, né? Então, ao introduzir essa outra regra das cores, o que eu tenho é essa imagem, né? Talvez não seja tão diferente da anterior, mas vai ser muito diferente quando eu faço um zoom nesse meu objeto. E aí sim as cores, né, e a imagem da estrutura vai ficar extremamente interessante, né? E detalhe, quando eu faço esse zoom, eu percebo que a mesma estrutura cardinal, assim, né, vai reaparecendo ao longo de diferentes escalas, né? O que sugere que esse cara aí, esse objeto, né, o chamado conjunto de Mandelbrot, também é um fractal, né? Então, olha só o papel das cores agora, né? Aumentando a complexidade aí dessa estrutura, né? Assim como o mapa logístico, que eu podia ir infinito para dentro, nesse caso eu também consigo ir de forma infinita para dentro, né? Que é a característica de um objeto totalmente fractal, né? Então aqui eu tenho algumas imagens aqui que eu capturei, né? Então, note que eu estou numa escala microscópica aqui, mas a imagem na escala original, ela vai aparecendo recorrentemente dentro da estrutura, né? Versões menores da versão da escala original, né? Aqui é a escala original. Então, note essa forma cardinal aqui, né? E o que dá para ver aqui, né? Que eu já tenho uma forma cardinal aqui, que já mostra uma característica similar ao, à escala original, né? Então, se eu vou avançando na escala, eu continuo recorrentemente observando estruturas similares à estrutura original, né? Então, eu tenho aqui diferentes aspectos aí, diferentes figuras em diferentes escalas
desse meu objeto, né? O que é interessante, pessoal, é que essas cores aí, né? Já falei, mas vale a pena ressaltar, essas cores não são arbitrárias nem são aleatórias. As cores foram geradas a partir de uma regra também, né? Lembrando que a regra é que a cor ela é definida a partir da velocidade com que z vai para o infinito, né? Então, não só o preto aqui, ou o cor ou não cor, é definido por uma regra simples, a cor também é definida por uma regra simples. E no final das contas, eu tenho uma estrutura extremamente complexa e autossimilar, né? No sentido de que, na medida que eu vou avançando dentro do objeto, em diferentes escalas, as mesmas estruturas vão reaparecendo, né? Então, que é a característica de um objeto fractal, né? A gente vai começar a falar amanhã sobre cidades fractais, né? Então, eu gostaria de colocar esse slide aqui só para provocar vocês, né? Será que a gente pode usar essas ideias fractais para descrever espacialmente a cidade, né? E se sim, como é que eu poderia usar esses conceitos para melhorar características socioeconômicas de uma cidade, né? Então, esse slide aqui é só para a gente fazer um gancho ali com o que a gente vai falar na aula de amanhã e na aula de sexta também, né? Amanhã, as próximas duas aulas serão dedicadas ao estudo de escalas em fenômenos urbanos. E para finalizar, eu trago aqui alguns prints aqui do Wikipedia, em que ele mostra diferentes estruturas fractais e suas respectivas dimensões fractais, né? Juntamente com uma breve descrição de quais estruturas aqui, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de fractais determinísticos, ou seja, aqueles fractais que são gerados a partir de alguma regra bem definida, né? Então, não há desvios ou flutuações estatísticas em diferentes versões desses objetos, né? Uma vez que eles são determinísticos. E aqui as suas respectivas dimensões, né? Então, tem aqui, por exemplo, o conjunto de Cantor, que mais aqui? É, números reais com base 10 e entre outros, tá? Eu não vou ter tempo de falar sobre todos eles, mas esse print aqui foi tirado do Wikipedia. Então entra lá, Wikipedia, fractais, e vocês vão cair em alguma coisa desse tipo, né? Que tem essa tabela que eu tenho as imagens dos fractais, uma breve descrição deles e as suas respectivas dimensões, né? Então aqui está organizado do objeto com menor dimensão fractal para o maior, né? Então os slides anteriores são fractais que têm dimensões menores do que um. A partir de agora aqui eu tenho fractais que têm dimensões um pouco maior do que um, né? 1.2, 1.3 e assim por diante, né? Então eu vou só aumentando aqui a dimensão fractal, o que significa que esses objetos aqui, nessa ordem aqui, significa que eles estão mais e mais invadindo a bidimensionalidade, né? Mais e mais invadindo o espaço bidimensional. Isso é caracterizado pelo fato de que essas dimensões aqui vão aumentando, né? Do menor para o maior. E assim vai, né? Aqui eu tenho o triângulo de Sierpinski, né? Que a gente comentou aqui, com a dimensão 1.5 e alguma coisa, né? A gente vai aumentando aqui, agora já chega em objetos que têm dimensões 1.7. Lembrando que aqui eu estou me referindo a objetos determinísticos, né? Essa aqui é a classe de objetos determinísticos. Daqui a pouco tem uma outra tabela com objetos estatísticos, né? Vamos dizer assim. Aqui tem o tapete de Sierpinski, com a dimensão 1.8. A partir de agora começam a surgir objetos que têm dimensões menores do que 2, mas que vivem no espaço tridimensional, né? Como é o caso aqui dessa estrutura aqui, né? A poeira de Cantor em 3 dimensões. E aqui várias estruturas com dimensões igual a 2, né? Assim como o tetaedro de Sierpinski, só para ilustrar que a dimensão fractal não é suficiente para dizer ou para encerrar o assunto sobre a forma do objeto. Ou seja, eu posso ter objetos de diferentes formas, mas que carregam o mesmo valor da dimensão fractal, né?
e assim por diante. Aqui vai, né, pessoal? Eu não vou ter tempo, os slides aqui vão estar disponíveis para vocês, então vocês podem olhar com mais cuidado aqui em casa esses diferentes objetos, ok? Ou se não, isso aqui, isso aqui foi tirado da página do Wikipedia. E agora sim, né, começam os fractais aleatórios e também os fractais naturais, né, aqueles que a gente observa na natureza. E temos aí, né, esse conjunto aí. Para quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais aí nessas visualizações dos fractais e que programe em Python, eu sugiro dar uma olhada aqui nessa página aqui. Lá você vai ter alguns exemplos de fractais sendo implementados com a linguagem Python, então você pode simular aí no seu computador, criar os próprios fractais. E eu organizei aqui um conjunto de sites interessantes que falam sobre fractais, tá? Então, é claro, tem infinitos sites aí no, na rede sobre fractais, mas esses aqui são alguns que eu encontrei que eu achei bacana e que de alguma forma vale a pena dar uma olhada, tá? Então, quando vocês tiverem disponíveis esses slides, os slides dessa aula, vocês podem dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí e tentar brincar um pouquinho com esses sites aí, né? Nesses sites você vai encontrar tanto imagens interessantes como também códigos para que você possa fazer suas próprias implementações e gerar seus próprios fractais, né? Então tá, pessoal, eu acho que por hoje é isso.